Está o Camilo Lourenço. Vamos então olhar para as medidas de austeridade avançadas pelo Ministro das Finanças, para as reações que têm surgido. Camilo, antes de olharmos em concreto para as medidas que achas mais relevantes, pergunto, como é que explicas a unanimidade em torno das críticas às medidas anunciadas pelo Governo? Carla, a economia não é uma ciência exata. Basta ter como resultado o facto de a interação de empresas e agentes económicos, portanto, e famílias, sujeitos económicos, para tu nunca poderes prever com uma exatidão como as coisas vão passar. Portanto, primeiro tens sempre este problema, que não existe noutras ciências. Mas aí isso até faz pensar que haveria uma divergência de opiniões, mas aqui há quase uma unanimidade total. Não estou convencido disso. Eu acho, primeiro ponto, o que eu acho lamentável no debate em Portugal é que as pessoas, quando têm dúvidas, além de as expressarem, não expliquem o que vão fazer. Por exemplo, eu também tenho dúvidas quanto à utilidade da mexida da TSU desta maneira como é feita. Eu também tenho dúvidas que alguns impostos devam ser mexidos como estão a ser mexidos. E essas tuas dúvidas inclinam-se mais para ser uma medida acertada ou uma medida menos acertada? Carla, o mais importante do que isso é pensar noutra coisa. O que é que a gente podia fazer em vez disto? Ou seja, o que é que tu podes fazer que tem resultados certos e que é reconhecidamente menos arriscado do que estares a mexer na TSU? Eu sei o que é, Carla. E eu tenho dito aqui na RTP e vou repetir, cortar despesa pública. O que eu achei lamentável ontem, mas é lamentável, é um adjetivo que eu fico por aqui, gostava de ser, ia ser mais chato, foi ouvir duas pessoas. O doutor Mário Soares, que já foi primeiro-ministro, que chamou aqui o Fundo Monetário Internacional em 83-85, que o país passou uma miséria nessa altura, estar com uma grande amnésia. Porquê? Dizer ao país que é melhor o governo não chegar ao fim, numa altura em que o país está falido, Carla, é de uma extrema irresponsabilidade. Não tem outro nome. Camilo, agora mas deixa-me terminar. Eu já vou, a doutora Manuela Ferreira Leite. Eu já lá vou. Conhecedora destes dossiês. Eu ouvi a entrevista toda da doutora Ferreira Leite e fiquei, no mínimo, chocado. Ela tem direito de ter todas as críticas que quiser. O que ela não tem o direito é, com a responsabilidade que tem, não dizer o que é fazer em alternativa. Porque criticar também eu critico. Mas isso não cabe ao Governo, Camilo? Não, o Governo já disse o que é que vai fazer. O que a mim me interessa é ouvir a oposição, dentro e fora da área da maioria... Mas a Ferreira Leite é a oposição? Estou a dizer, dentro e fora da maioria, a dizer, eu não faço assim porque vou arrasar a economia, mas vou fazer assado. Ora, eu nem ouvi assim nem assado. E mais, achei até um bocado preocupante, do ponto de vista jornalístico, não questionarmos a doutora Manuela Ferreira Leite sobre que então quando a senhora foi Ministra das Finanças e viu isto tudo a derrapar do lado da despesa, o que é que a senhora fez? Eu isto é que acho lamentável. Porque, repara, eu repito, eu tenho dúvidas quanto a algumas medidas que o Governo está a tomar. Mas eu tenho alternativa. Olha, em vez de fazer aquilo, era melhor cortar 100 mil postos de trabalho à administração pública. É a alternativa àquilo. Ou seja... É a única alternativa? Não é a única, mas é a mais importante neste momento. Porquê? Porque tu não consegues cortar em mais nada que não tenha a ver com despesas, com salários e prestações sociais. Carla, para as pessoas não estarem aqui com tretas e com bocas, vamos fazer esta conta. Os salários, que são despesa corrente, e as prestações sociais pesam 75% na despesa pública. Ora, diz-me lá onde é que tu vais cortar. É aqui. A doutora Manuela Ferreira Leite ignora isto. Pelos vistos, a guarda avançada do professor Cavaco Silva, que foi quem anda falando nos últimos dias, que foi ela que falou, foi o Alexandre Relvas, foi o Dr. António Capucho. Ou seja, toda esta gente está a falar como se não tivesse responsabilidades no assunto. Então não estiveram no governo. Não criaram uma coisa chamada novo sistema retributivo da função pública. Pensa nisso. Já lá vamos. Repara uma coisa. Foi o governo do professor Cavaco Silva que criou uma coisa chamada novo sistema retributivo da função pública. Então eles estão todos com uma amnésia geral agora. E o professor Cavaco Silva deixa a sua guarda avançada falar. Porquê? Porque ele não quer dizer alguma coisa. Eu gostava que me apresentasse essas alternativas. Repito, eu tenho dúvidas quanto a algumas coisas que o governo está a fazer. Mas era bom que nós, jornalistas, fôssemos sérios e disséssemos assim, eu não faço isto, mas faço aquilo.
Não estou a ver ninguém fazer isto. E estou a ver um ex-Presidente da República, um ex-Primeiro-Ministro, a dizer uma coisa irresponsável, que é o país está falido. O país não tem quem lhe financie lá fora. E ele está a dizer que não deve haver governo até ao fim. Achas que devia ter outro tipo de intervenção? Eu acho que o Presidente da República deve ser claro e honesto e dizer assim, eu tenho dúvidas quanto ao governo está a fazer aqui e ali, se é que os tem. Portanto, eu acho que temos que ir por outra via. O que é preocupante nisto, Carlos, é que esta crise que nós estamos é uma crise tão profunda que isto não vai lá com estas divisões políticas e sociais. Tu falavas nos sindicatos. Nós não podemos quebrar isto. Eu falava na unanimidade das críticas. Os sindicatos têm o papel que lhes compete. O que eu te perguntava era justamente, já vimos aqui críticas da esquerda, da direita, sindicatos, como se espera, também confederações. Há aqui uma unanimidade. Era essa a unanimidade que eu queria que nos ajudasses a interpretar. Olha, eu quanto às confederações explico facilmente. É que os empresários portugueses adoram refugiar-se no mercado interno. É mais fácil. Não têm concorrência. Não é? Eu assim também faço as coisas. O que nós estamos a dizer aos empresários é, vão a correr lá para fora. Olha, vê lá que incómodo, não é? Que chatice. Pois é. Estas medidas deprimem a procura interna, pois deprimem. Mas repara só um pormenor. Isto é um jogo de equilíbrios e balanços. O que é que eu quero dizer com isto? Se tu tens um déficit da tua conta externa que andou durante 10 anos a 10% do produto, foi isso que levou a que nós tenhamos neste momento um endividamento da economia superior a 200%. Camilo, mas achas que as medidas para estimular a economia estão a ser suficientes para fazer face a esse corte nos salários? O próprio chefe da missão do FMI diz que pode estar em causa a sobrevivência da economia nacional se reduzir isto à austeridade. Não é incompatível com o que ele está a dizer. O que tu tens é duas formas de crescer. Uma é por procura interna, outra é por procura externa. Tu podes eliminar a procura interna? Não. Tu era um excesso de procura interna e por isso é que tinhas um déficit e tinhas que reduzir isso. E tens que reduzir isso. E porquê? Porque o país tem que viver dentro das suas posses. Porquê? Porque já ninguém lhe empresta dinheiro. Carla, nós vivemos 10 anos a pedir dinheiro emprestado do exterior. Já ninguém empresta dinheiro. Há muitas empresas que vivem do mercado interno. Pois vivem, mas não podes ter tantas. Esse é que é o problema. Não estamos a dizer a verdade às pessoas. Esta treta, esta conversa toda de alguns políticos está errada. Nós temos que ser honestos com os cidadãos e dizer assim, meus senhores, não podemos ter tanta procura interna. Isto vai gerar desemprego? Vai. Mas para onde é que este desemprego vai ter que ir? Para a procura externa. Nós temos que estimular isto. O drama desta coisa, Carla, é que isto podia ser feito em 6 anos. Está a ser feito em 2. Por culpa de quem? Nossa! Políticos, empresários, portugueses, cidadãos em geral. Camilo, é nossa. Retive há pouco uma coisa que disseste, que houve esta opção do Governo de cortar salários, aumentar a TSU. Há outra opção, em alternativa, que dizias eventualmente mais penalizadora para os cidadãos, que eram os despedimentos, mas sim, dizias que havia uma outra alternativa. Qual era? Não é, é uma medida complementar. É continuar a cortar e cortar cada vez mais noutras coisas que o Estado gasta. Olha, nos consumos intermédios, por exemplo, nas rendas vergonhosas que o Estado paga hoje em dia, nas famosas PPP, só que tudo isto não se consegue fazer de um mês para o outro. O que eu acho estranho em Portugal é que toda a gente sabe que tem que cortar despesas. Esses cortes na PPP podiam substituir os cortes no salário? Não chega. Não chega, não vale. Isto é outra conversa que as pessoas normalmente aparecem todos os dias, inclusive políticos, não é verdade. Não chega. Nós temos despesa com salários em excesso no Estado e temos que a cortar. E, portanto, se não formos capazes de dizer isto às pessoas, eu sei que isto dói, eu sei que faz perder votos, mas não há alternativa. O drama disto é continuarmos a empobrecer. Pensa neste pormenor. Esta história do crescimento, não sei o quê. Nos últimos 10 anos, nós crescemos menos de 1% por ano, Carla. Estamos fartos de dizer isto aqui na RTP. Então foi num momento em que se expandiu a procura interna, em que nós endividámos a tripa forra e funcionou. Não. O que a gente está a passar é a ressaca. Ou seja, estamos a tirar esta droga toda com que a economia funcionou e as pessoas não estão, a economia entrou em ressaca, é natural. Agora, o que eu gostava era que a gente tivesse meios para proteger quem está a ficar nesta situação. Porque é duro ir para o desemprego, como dizia o Ministro das Finanças. E já agora um outro pormenor muito importante nós estamos a esquecer, que é, eu tenho dúvidas, como eu disse, em relação à questão da TSU, poder criar mais emprego. Mas há uma coisa muito importante em Portugal, e eu tenho dito isto já em conversa com vários ministros, que é, meus senhores, tão importante como criar novos empregos é não perder mais. A minha preocupação como analista neste momento é esta. Tu dizias há bocadinho. Bem, então não há alternativa ao Camilo, mas despedimentos. Se as pessoas têm menos dinheiro para comprar, as empresas vendem produtos, se não os venderem têm de fechar. Carla, mas há empresas que vão ter que fechar, porque durante 15 anos tu privilegiaste o investimento na economia interna.
Não pode ser. Nós temos é que puxar isto tudo para a exportação. Quando dizes que há empresas que vão ter de fechar, já tens uma previsão em termos de percentagem? É o que está a acontecer. Porque é que o desemprego está a chegar aos 16%? Mas do tecido empresarial, por exemplo, dessas, julgo que pequenas e médias empresas... É impossível prever, Carlos. É impossível prever. Uma coisa que tu sabes, nos últimos anos, eu lembro de uma vez falar com um responsável do IFP sobre isto, perguntar assim, olha, para onde é que está a ir estas pessoas todas que estão ficadas empregadas? Olha, sabe que algumas chegam aqui, pedem-nos o subsídio de desemprego de uma vez e vão criar empresas. Quais são as empresas que têm surgido? Cafés, restaurantes... Carla, diz-me uma coisa. Tu tens economia para sustentar o número de restaurantes e cafés que anda por aí? Não tens. Não dizer isto às pessoas empresárias é sermos mentirosos. É isto que me custa na classe política em Portugal. Agora tu dizes, bom, isto vai criar desemprego. Claro que vai criar desemprego. Mas isto faz parte do processo de transformação da economia. A preocupação aqui é que nós conseguimos expandir... Mas todas estas medidas não tinham, como dizia o Primeiro-Ministro, o objetivo primeiro de combater a taxa de desemprego? Mas claro que tem. Quando eles dizem que a baixa da TSU é para combater o desemprego, claro que é. Se isto torna mais barato o custo de produção, as empresas têm duas coisas. Primeiro, umas que vão exportar, essas realmente vão exportar mais. Agora, a preocupação é que as outras que estão cá na economia interna não despeçam. Isso vai acontecer ao Carlos, eu não sei. E essas que vivem no mercado interno vão ganhar muito com esta subida da TSU? Ou seja, essa subida vai ser um incentivo real para a contratação? Quem trabalha numa empresa e faz contas e sabe que existe um problema de tesouraria, sabe que isto tem algum efeito. Agora, a minha dúvida é outra. Qual é o efeito exato disto? Ninguém sabe. E, portanto, é esse o risco que eu acho que está associado a isto. Agora, eu gostava, sinceramente, que era, além de nós não queremos fazer isto, se existe um risco, se é arriscado, que quem acha isto, que diga qual é a alternativa. Camilo, deixa-me perguntar-te mais uma coisa. É arriscado, não se sabe, efetivamente, como tu dizes, as metas estabelecidas agora pela Troika e estabelecidas com o Governo e com a Troika do alargamento dos prazos e estas novas metas são alcançáveis? Se nós cortarmos despesa, sim. Eu vou dar um exemplo. Hoje, acho que é hoje, o Ministro das Finanças dizia que hoje vão anunciar o corte de subsídios às fundações e vão anunciar fecho de fundações. Tu queres apostar comigo que hoje à tarde vai começar a gritaria, quando souber quem é que vai ser afetado? Quando saiu aquele relatório das fundações e das outras instituições do Estado, 2 dias depois já tinhas os tubarões das fundações a mandarem bocas cá para fora. As fundações são um exemplo muito claro da despesa do Estado. Dá-me outros, Camilo, porque fala-se muito em geral da despesa do Estado. E as pessoas querem saber Carla, as empresas o que é despesa. É que tudo é Estado. O que é a despesa do Estado? A despesa do Estado tens duas componentes. Capital, investimento, ou seja, investimento, e tens corrente, salários. Onde é que está o problema aqui? Está nos salários. Olha, estavas a perguntar onde é que há problemas. Há nas empresas públicas. Sabes quanto é que devem as empresas públicas neste momento? 30 mil milhões de euros. Isto é quase metade do pacote de ajuda da Troika. É sustentável? Não é. Continua a acontecer. Cada vez que quer cortar alguma coisa, é um sururu neste país. Começa-se a questionar o Estado Social. Carla, diz-me uma coisa. Ontem eu ouvi declarações inacreditáveis sobre que estava-se a destruir não sei o que abril, mais o Estado Social. Carla, então o Estado em Portugal gasta mais de 50% da riqueza que a economia produz todos os anos e estamos a destruir o Estado Social? Isto é um nonsense total. É um disparate total. E acho que os políticos, nomeadamente quem já foi Primeiro-Ministro e Presidente da República e Ministro das Finanças, devia pensar 2 vezes antes de abrir a boca. Nós temos despesa a mais, continua a ter. A única diferença aqui é que nós estamos a fazer isto em 2 anos quando devíamos fazer em 6. E não fazemos em 6 porque não nos sabemos governar. Carla, em 34 anos nós chamamos o FMI 3 vezes. Diz-me lá qual é o país da União Europeia e da zona euro que fez isto. 0. Não há ninguém. Isto é um atestado de responsabilidade aos portugueses, desde políticos aos cidadãos. Porque nós é que toleramos esta péssima qualidade da classe política que a gente tem. Camilo Lourenço, fica aqui a tua análise à situação económica e à classe política portuguesa. Obrigada, Camilo. Avançamos agora.